Caramba, muito boa tarde. Começando os Donos da Bola aqui na tela da Band, 22 de abril de 2025. Hoje é quarta, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Vamos juntos, em 1 hora mais 1 minuto. Força, Oscar Roberto Godoy. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você que está de olho no olho da Band, porque eu também estou de olho em você. Boa tarde ao meu colega Cid. Seja forte, Cid. Porque Bauru, nossa querida Bauru, a cidade, não aquele lanche, nossa querida Bauru, está assim, feliz da vida com quem torce para o vôlei feminino e um quanto tanto triste para quem torce para o basquete, Fabiano. Pois é, daqui a pouquinho vamos falar de vôlei, de basquete e de futebol. E vamos dar aquele boa tarde especial para Cid Júnior, que está aí em momentos tensos, em uma fase difícil. Sim. Aí, por conta de algumas atitudes. Sim. E opiniões. Sim. E esteticamente falando também. Cid Júnior, boa tarde, Cid. Sim. Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você, para o Godoy, para todo mundo ligado na tela da Band. Aqui em casa tá estilo jogo de Libertadores, aquele clima hostil, parece que você tá jogando fora de casa. É mais ou menos assim que a Gabi tá comigo por conta desse bigode, mas palavra é palavra. Só tira amanhã depois do programa. Cid, estamos com você, força! Hashtag Gabi perdoa o Cid. Sim. Pelo amor de Deus, sim. Aqui, ó. Perdoe o Cid, Gabi, por favor. Que é isso, Gabi? Ele fez uma aposta infeliz, né? Que se o Mirassol não vencesse, ele deixaria o bigode. E ontem ele se comprometeu a manter esse bigode até o final de semana. E Gabriela não gostou do visual. Falou, pelo amor de Deus, você aposta o seu carro, mas não aposta esse negócio aí de bigode. Hashtag Gabi perdoa o Cid. Manda aí no nosso Fala Torcedor, 18996668600. Tamo com você aí, viu, Cid Júnior? Vai dar tudo certo, viu? Se der errado... Isso. Aqui embaixo, ó. Tá parecendo o seu Barriga, o Cid Barriga, tá igualzinho, ó. Olha lá, ó. Até o óculos, né? Só que você tem mais cabelo, olha lá a cara de assustado dele. Aposta Ecobir, mas não aposta mais o visual. Aposte Ecobir, Cid Júnior. Pode apostar o estoque inteiro do Godoy. Ele vai estar nessa com você. Primeiro eu quero dizer que isso daqui sim é uma equipe. Vocês estão comigo. Segundo, ela falou para eu apostar Ecobir, apostar que eu vou pular de paraquedas, apostar que eu vou correr a futirã, apostar qualquer coisa, mas não mexer mais na barba. Sim. Tá aí, tá apostado, o Godoy já separou um quartinho lá no depósito da Ecobir, se tudo der errado, aí se não der certo. Aí ele consome o estoque. Não, aí você deixa fechado. Ô, coitado. Levo ele lá pra minha chácara. Vai, força aí, Cid Júnior. Perdoe o Cid, Gabi, por favor, né? Foi uma aposta infeliz, ele estava muito animado, estava empolgado, que era final de semana, de feriadão, aí tudo mais, acabou passando dos limites, né? O pior que, depois do bigode, né, para ele reverter a situação, ele vai ter que tirar o bigode. Você acha que vai ficar bom? Não precisa. Vai ficar com a cara branca. Não tira, não. Deixa da barba crescer, Cid. Cid. Qual vai ser a alternativa? Deixar a barba crescer para igualar com o bigode ou tirar o bigode e deixar tudo crescer junto? A Gabriela pode responder isso, né? Então amanhã você traz a resposta dela. Isso. Pergunta o que ela acha menos pior, porque bom não vai ficar, não. Dependendo do jeito que ele aparecer no vídeo, a gente vai saber qual foi a resposta. Não precisa nem falar, viu, Cid? Segunda-feira a gente vai te ver aqui, a gente vai saber o que é que aconteceu. E eu vou descobrir se você ainda estará na sua casa, né? Porque eu sei que isso aqui é na sua casa. Agora, se ele tiver num outro cenário... Se eu aparecer em Rio Preto, você já sabe, né? Se ele tiver em outro cenário, ele fazer o programa daqui. Quer vir fazer daqui, Cid Júnior, o programa, segunda-feira? Bom, e amanhã, porque eu não sei se vou ter lugar pra ficar. A poltrona tá ali, eu coloco aqui a hora que você quiser, pode chegar, viu?
Obrigado. 1h mais 5 minutos, vamos de resenha, muito esporte aqui nos Donos da Bola e essa torcida incontestável para Cid Júnior sobreviver, né, a essa disputa terrível. Manda a tua mensagem aí no 18996668600. Hoje tem São Paulo na Libertadores, fala o que você acha que vai acontecer aí no nosso Band Zap. Tem também aí a expectativa, quem é que vai ser o treinador do Corinthians. Opine também. 1h06, a gente vai começar diferente hoje. Começamos com a Superliga Feminina. Deu SESI Bauru ontem à noite no segundo jogo da semifinal contra o Praia Clube. A equipe paulista venceu por 3-0, não dando chance alguma de reação das adversárias. No primeiro jogo, o SESI Bauru já tinha vencido por 3-1. A torcida na Arena Paulo Scaff foi a loucura com a classificação para a primeira final da Superliga do SESI Bauru. Aí as adversárias saem do jogo entre Minas e Osasco. Por lá, a melhor de 3 está empatado. Uma vitória para cada um. Jogo decisivo acontece na sexta-feira em Belo Horizonte. Parabéns, SESI Bauru, pela conquista final da Superliga. Que show, hein, Godoy? Que show, realmente. É uma partida maravilhosamente jogada pela Dani Lins, a líder dessa equipe. Mas não tem só a Dani Lins, não. Tem uma menina lá que foi a rainha do bloqueio, cara. Eu não consegui memorizar o nome dela. Tem a Cassiele também. Jogaram muito, coletivamente e individualmente, muito o time de Bauru. E quase, né, que houve a complicação ali no terceiro set, porque a equipe do Praia precisava reagir. Reagiu, ela foi liderando até os 17 pontos, de 14 para 17 ali. O Praia Clube ficou liderando a pontuação. Aí o SESI conseguiu virar e encerrou a partida ganhando o terceiro set. Mais um jogo de alto nível disputado, superando esse momento de dificuldade que todas as equipes têm durante a competição, a oscilação que é natural, normal, mas ontem passou para a decisão maravilhosamente bem, liderada aí pela capitã Dani Lins, que está com 40 anos de idade, jogando um vôlei que ainda faz com que, mesmo havendo renovação na seleção brasileira, ela ainda seja lembrada e desejada, que a presença dela no grupo de jogadoras. Tá aí, Cid Júnior, SESI Bauru na final da Superliga Feminina, né? Uma expectativa muito grande a partir de agora. Um resultado, né, que mostra que a equipe chegou para disputar o título, né, com o adversário. Pode ser o Minas, como pode ser, né, o Osasco, né? Porque venceu as duas partidas, 3-1, 3-0, né? Uma passagem para a final incontestável. Incontestável, né, Fabiano? O Godoy descreveu bem como foi o jogo e, sinceramente, cara, eu fico muito feliz de ver as meninas chegarem à decisão. Uma decisão inédita que faz com que o vôlei de Bauru se torne ainda mais fortalecido. E como o povo de Bauru é um povo abençoado dentro do esporte, né, cara? Os caras têm o Noroeste na Série 1, tem o vôlei feminino, o vôlei masculino, tem o basquete, é muito legal. Então tem que desfrutar. Aliás, não só o torcedor tem que desfrutar desse momento com as meninas, mas as meninas também têm que desfrutar desse momento, dessa decisão. Né? Agora também é aquela história, Fabiano, não dá para escolher adversário. Venha quem vier e a gente vai estar acompanhando e na torcida, claro, pela equipe de Bauru. No ano passado, o SESI Bauru masculino foi o campeão da Superliga. Esse ano a equipe não chegou ali na final, né? Acabou sendo desclassificado, mas no ano passado, né, na edição 23-24, o SESI Bauru masculino, né, foi o grande campeão. Então estamos na expectativa para a equipe feminina levantar esse caneco agora. Né? Se eu não me engano, o jogo é no dia 1º de maio. A gente vai trazer as informações na semana que vem, 1º de maio. Quadra neutra, que vai ser no Ibirapuera. É um jogo só, né? Que é interessante, né? Você vai ali na semifinal melhor de 3, a final é um jogo só, né? Numa quadra, num ginásio neutro. Ibirapuera. No dia 1º. Ibirapuera, em São Paulo. E as meninas deram troco, né, no sentimento do torcedor do vôlei de Bauru, porque o masculino foi eliminado pelo
Praia. Praia, exatamente. E o feminino eliminou o Praia. Oi, Cid. Eu lamento ser em jogo único, sabia? Porque eles fazem um campeonato, disputam um campeonato dentro e fora de casa, jogam ao lado do torcedor e na hora de comer ali a picanha, um jogo só, num lugar que muitos torcedores que acompanharam o campeonato inteiro não vão poder estar. Porque há um custo para chegar até lá, sejamos sinceros. Então poderia ter feito um outro tipo de disputa. Sei lá, nem que fosse melhor de 3. Quem ganhasse 2 seria o campeão, a equipe campeã. Eu não gostei desse método de disputa, essa decisão em jogo único, não. Pois é, né? Concordo, né? Porque as duas torcidas mais interessadas, né, não vão ter os seus times jogando ali próximos, né? Então você tem ali, né, um jogo alternativo. Podia fazer igual ao futebol, né? Um jogo em casa, o outro fora, né? Prevalecendo ali a melhor campanha, enfim. A alegria da comemoração do título será mais por torcedores que gostam do vôlei lá em São Paulo do que propriamente para a grande massa da torcida do Praia ou grande massa da torcida do SESI Bauru. Nós teremos o ginásio do Ibirapuera lotado, mas lotado com um público lá da capital e com pouca gente já a pessoa tem que se deslocar de Uberlândia para São Paulo, capital. Então, afinal, a outra semifinal é entre Minas e Osasco. Se Osasco vencer, fica interessante, porque aí, se o jogo é em Ibirapuera, o Osasco está ali do lado. Facilita para o Osasco. Fica bom para os torcedores do Osasco. Não sei como é que eles dividem, né? A questão de não tem divisão de torcida, né? Pode até ter a quantidade de ingressos para cada clube, mas é difícil a gente imaginar que toda a cota que colocar à disposição de Bauru, do SESI Bauru, será adquirida, né? Porque a dificuldade, como disse bem o Cid, não é só comprar o ingresso para assistir o jogo. Então, deslocamento, estadia. E o jogo no dia 1º é feriado, mas o jogo vai ser à noite e no retorno a pessoa no outro dia tem que trabalhar. É dia útil, né? Dia 2 é dia útil. Muito bem, né? Seguiremos assim então e ficaremos na torcida pelo SESI Bauru. Seja lá quem for, vamos para cima. Poderia ser coincidiu de ser Ibirapuera, poderia ser duas equipes fora do estado de São Paulo, jogando a final em São Paulo. Exatamente, porque o Minas pode vencer o Osasco e fazer essa final com o SESI. Ambas poderia ser uma final longe do estado de São Paulo e uma do outro estado ainda. Poderia ser uma final mineira. Exatamente, em São Paulo. Também. Então, eles escolhem a sede antes de saber, né? A sede que se candidatou e foi escolhida foi Ibirapuera. Estão querendo copiar aí a Libertadores, a Champions, enfim. Mas o Rodrigo gritou no ouvido aqui, a Libertadores também é assim, o torcedor. Exatamente. Muito bem, vamos seguir agora para o Brasileiro B. Ontem, no encerramento da 4ª rodada, o Atlético Goianiense ficou no empate em 1-1 contra o Cuiabá, que perdeu a oportunidade de ser líder. Caso vencesse, chegaria a 10 pontos. Então, a gente vê imagens aí, né, desse empate em 1-1, né? E a vida segue aí sempre muito bagunçada no início de campeonato, Godoy, né? Os times vão meio embolado ali até uma certa altura. Enquanto alguns estão se arrumando ou ainda desarrumados, outros um pouco mais arrumados, nós temos esse equilíbrio aí, né, na pontuação e uma diferença mínima entre eles. Esse gol aí acabou sendo anulado por uma infração do atacante que ergueu o pé, foi punido com o pé alto, ergueu o pé enquanto o zagueiro disputou com a cabeça. Já falei aqui, é uma linha de raciocínio, por isso que as regras foram inventadas colocando alguns limites. Bola alta, disputa-se, joga-se com a cabeça e não com o pé. O atacante foi com o pé, antecipou a disputa do zagueiro que foi com a cabeça. Olha só, não é, olha lá. Ele vai com a cabeça, faz o gol, mas vai com a cabeça. O zagueiro vai com a cabeça para defender, o atacante usa o pé, faz o gol. A imagem da linha de fundo seria mais nítida para mostrar a infração. Por isso que o gol foi anulado.
A questão da altura do pé, existe uma altura determinada existe. Ou é interpretada? Existe também a interpretada. Interpretada, é. Existe também a limitação para você usar a cabeça. Se você usa a cabeça na altura que é para ser jogada com o pé, você que está usando a cabeça que está cometendo o jogo perigoso. Muito bem. Expondo ao perigo. Na outra partida, o placar também foi de empate, mas em 0-0. Volta Redonda recebeu a Ferroviária. A equipe carioca está na zona de rebaixamento, enquanto o time de Araraquara subiu uma posição, Godoy. E depois do jogo, o técnico do Volta Redonda soltou a realidade, expôs a realidade do Volta Redonda. É uma equipe que subiu, está disputando a Série B, mas com uma limitação enorme no seu orçamento, né, financeiro. Portanto, precisa se reforçar, mas não tem encontrado facilidade no mercado porque os jogadores estão exigindo muito dinheiro, principalmente aqueles que têm uma marca, uma imagem de que são fazedores de gols. Esses estão muito valorizados, muito bem valorizados, portanto, o Volta Redonda está sem vencer e sem marcar gols na competição até agora. Tá aí, Cid Júnior, né? Um resuminho aí do final do encerramento da rodada do Brasileiro B. Amanhã já tem abertura de rodada com o jogo do Novo Horizontino. É o Cid, tá, vai lá. Ô Fabiano, eu entendo assim, cara. Eu vou na mesma linha de raciocínio para os dois jogos. Para o Cuiabá, empatar fora de casa contra o Atlético Goianiense foi bom. E eu explico nesse sentido. Porque é uma briga direta na parte de cima da tabela, aonde o Cuiabá jogando fora de casa faz com que o adversário deixe de somar aqueles pontos em casa, fazendo uma matemática de que o Cuiabá vença jogando seus domínios no segundo turno. E a mesma coisa acontece com a Ferroviária, porque se Cuiabá e Atlético Goianiense brigam na parte de cima, para mim, Ferroviária e Volta Redonda vão brigar na parte de baixo. Então, esse resultado foi melhor para a Ferroviária que jogava fora de casa. Muito bem, tá aí então, Godoy. Volta Redonda teve um gol, marcou um gol e depois da reclamação da Ferroviária, voltou lá atrás e acabou, olha, saiu o gol. Mas a reclamação vem aqui, ó, no início da jogada do cruzamento e aí o árbitro acaba marcando falta, ó, nesse lance aí. Falta do Luciano Naninho no defensor da Ferroviária. Ele não marca na hora, ele só vai marcar depois com o uso do VAR. Então ele não marcou essa falta e saiu o cruzamento, Volta Redonda fez o gol, mas acabou sendo anulado aqui, ó. Falta aqui depois que ele olhou no VAR. Como é que o cara não vê falta? Ali está no campo de visão do árbitro e do assistente. Nenhum dos dois marcam falta na hora da jogada. Aí depois eles vão, o que eles viram de diferente no VAR? O que o árbitro viu de diferente no VAR para ele e o assistente ali no campo de visão dos dois não entenderem como falta na hora que acontece? E depois que saiu o gol, aí saiu o gol, lá, deu gol. Para ele tudo normal, deu gol. Aí vai no VAR e acha que foi falta isso daí. O que ele viu de diferente? Tabelinha de classificação do Brasileiro B, né? Após o encerramento da rodada, vamos ver como é que ficou a situação, quem tá para cima, quem tá para baixo, quem tá no meio, né? Atlético Paranaense, América Mineiro, CRB e Remo estão ali dentro da zona de classificação, né? Depois Avaí, Cuiabá, né? Que acabou empatando, poderia, né, chegar a 10 pontos, seria o líder. Vila Nova, Goiás, Curitiba, Chapecoense. Do outro lado, a Ferroviária assumiu a posição do Novo Horizontino ali, Godoy. O Novo Horizontino caiu mais uma posição. Critério de desempate ali é saldo de gols. Novo Horizontino agora 12º colocado. 12º, mas a gente, como repetindo a colocação de ontem, o raciocínio de ontem, né? A diferença é mínima para o grupo dos 4 lá, olha lá, de 6 para 8, 2 pontos, ou seja, uma vitória. Que poderia ter acontecido aqui, não aconteceu, agora tem que procurar essa vitória diante do líder, que é contra o Atlético Paranaense. Nada melhor para dar aquele ânimo, aquela confiança, aquela empolgação do que derrotar o líder em casa, porque se perder,
aí fica insustentável, não? O ambiente fica insustentável, não, fica desagradável o ambiente, o próprio ambiente, para trabalhar com tranquilidade, conviver numa cidade como o Porte de Novo Horizonte, que o torcedor conhece você dentro e muito mais fora do campo. E semana que vem tem jogo aí pro Novo Horizontino na Copa do Brasil, né? Contra o Corinthians na quarta-feira lá no Jorjão. Então tem esse jogão aí, né? Disputa aí em 2 partidas, né? Primeiro jogo no Jorjão e o segundo lá na Neoquímica Arena, Cid. E é uma dificuldade enorme, né? O Corinthians, tudo bem que está sem treinador, aquela coisa toda, mas tecnicamente é um time superior à equipe do Novo Horizontino. Vamos ver o que eles... Vai depender muito do que acontecer em Novo Horizonte, né? Mas o Corinthians é favorito para esse duelo. Eu só queria ressaltar... Vai dar Novo Horizonte. De temporada... Vai dar Novo Horizontino. Tomara. Eu queria ressaltar o começo de temporada do Brasileirão do Remo. O Remo vem da Série C para a Série B e esse começo que coloca o Remo lá em cima pode fazer muita diferença. Acho que essa não é a posição real do Remo dentro do Brasileirão, mas pode fazer diferença lá na 38ª rodada, esses pontos conquistados nesse comecinho de campeonato, viu? Ô Cid, nosso diretor está propondo uma aposta para você. Eu não sei se é dele com você, eu só vou repassar. A aposta dele é a seguinte. Você cravar que o Dorival estreia no Corinthians contra o Novo Horizontino. Caso você erre, você faz só metade do bigode. Legal. O cara quer ver o homem solteiro mesmo. Rodrigo quer ver você solteiro, hein? Pô, o que o Rodrigo tem contra a Gabi? Aí eu pergunto, o que eu vou ganhar com isso? Assim, então, ele só propôs um lado da aposta. Eu não sei qual é a outra parte. Né? Se você acertar... Não, aí não. O que você vai ganhar? O que você vai ganhar com isso? 50% do patrimônio, ó. Tchau. Vai perder esse de Júnior. Meio bigode. Essa aposta tá mal formulada. Vamos ver se o Rodrigo dá uma melhorada nela até o final. Meio bigode, 50% do patrimônio. O Libertad ganha hoje. Aí, ó, vai. Daqui a pouco a gente vai falar aí do São Paulo. São Paulo vai ganhar hoje. 1h22, deixa eu trazer um recado especial para você que está acompanhando aqui os donos da bola nesta quarta-feira. Vem comigo aqui na 1, olha só, gente. Se você sonha em fazer medicina, essa é a sua chance. O Centro Universitário de Adamantina, FAI, está com o vestibular de medicina aberto. As inscrições vão até o dia 30 de maio, então corre garantir a sua vaga. A FAI é uma instituição pública municipal e isso faz toda a diferença, viu? Todo o valor pago pelos alunos é reinvestido diretamente na estrutura, na qualidade do ensino e nos serviços oferecidos. Além disso, a mensalidade da FAI está entre as mais acessíveis da região e do estado de São Paulo, sem abrir mão da excelência acadêmica. O curso de medicina da FAI conta com laboratórios de ponta, professores altamente qualificados e uma formação que alia tecnologia, ciência e humanização. Veja mais. Você sempre soube que nasceu para isso. Agora é hora de provar. A medicina não é apenas uma profissão, é um chamado. Desde cedo, você sentiu esse desejo, essa paixão, o impulso de cuidar, de salvar vidas, de fazer a diferença. Encontre na FAI a estrutura e o conhecimento para transformar essa vocação em realidade. Um ensino de excelência, reconhecido nacionalmente. Chegou a sua vez. Vestibular de Medicina. FAI, Centro Universitário de Adamantina. Legal, hein? Quer saber mais? Acesse fai.com.br e siga o Instagram, @FAI Adamantina. FAI, Centro Universitário de Adamantina, pública, de qualidade para todos. Gente, 1h24, intervalo, daqui a pouquinho tem Libertadores aqui nos Donos da Bola, voltamos já. Estamos de volta com os Donos da Bola e vamos falar de Libertadores. Destaque de ontem. O Flamengo ficou no empate em 0-0 contra a LDU no Equador e o Internacional empatou com o Nacional em jogo de 6 gols. Segura as pontas, Cid Júnior.
Hoje, destaque para o São Paulo, que encara o Libertad em Assunção, no Paraguai. O tricolor é o segundo do grupo D, atrás justamente do adversário. Vamos ver. Há 19 anos, o futebol se despedia de Tele Santana. Como ele é sinônimo de Libertadores, em dias como hoje, pensar no treinador é inevitável. O que Tele Santana diria sobre o São Paulo de 2025? Um time que está na vice-liderança do Grupo D e que não deixou boas memórias depois do último jogo pela Libertadores. Tele dizia que alcançar a perfeição é impossível, mas que não é difícil se aproximar dela. Por isso, um conselho para Luiz Ubeldia pode ser se inspirar no que já deu certo no confronto mais recente, na vitória contra o Santos. Aprovechar a confiança que temos como equipe por haber ganado hoje, mirar com perspectiva lo que viene, sabiendo que Libertadores es otra cosa con respecto al Brasileirão. Independientemente de cómo vas en el Brasileirão, son dos cosas diferentes. Entonces ahora cambiar el chip, recuperarnos y pensar en Libertadores. Pensar na Libertadores é também pensar no adversário difícil da noite, o Libertad. O time lidera o Grupo D e o Campeonato Paraguaio. Nesta temporada tem apenas uma derrota. Va a ser muito difícil, uma equipe que vai querer hacer su trabajo ya, asegurarse la primera posición parcial. Va a ser un time difícil. Quem sabe muito bem o que significa Libertadores para o tricolor não vai jogar. Lucas Moura, que se machucou há mais de um mês, segue como desfalque. O DM tem ainda Oscar, Luiz Gustavo, Arboleda e Caleri. Na vaga do argentino, o artilheiro André Silva deve ser titular mais uma vez. Uma nova oportunidade, né? Não só para mim, mas também para o Rian, né? Que também está chegando. Espero poder continuar contribuindo com gols. Já foram 7. Matheus Alves também quer aproveitar as novas oportunidades. A joia revelada na base pode começar jogando de novo. Eu também tô querendo mostrar o que eu vim fazer aqui no profissional e mostrar para a torcida que eu também tô aqui, que se precisar, se tiver sempre a oportunidade para mim, eu vou estar ali dando o meu máximo e aproveitando todas as chances. Na terceira rodada da fase de grupos, o Beldia deve mandar a campo Rafael, Cédric, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. No estádio La Huerta, ou A Horta, o tricolor quer resgatar suas raízes de tradição na Libertadores. Tá aí então, São Paulo preparado e escalado para esse duelo de hoje. Uma certeza, o Ferreirinha vai fazer um gol. Essa é uma certeza, viu, Godoy? Cada gol que o Ferreirinha faz, o Neto aumenta, encurta a calça. Um palmo. Cada gol ele encurta a calça um palmo. Ai, meu Deus. E aí esse jogo, Godoy? Vai ficar parecendo o Bambam da Pedrita. Esse jogo, como diz aí, com a matéria muito bem colocada aí, é uma condição de dificuldade enorme para o São Paulo, líder do Campeonato Paraguaio, joga em casa, não tem o desgaste de viagem, né? Não tem esse problema de ter os desfalques que tem o São Paulo, na quantidade e qualidade que tem o São Paulo. Portanto, mesmo sabendo como jogar a Libertadores, o São Paulo vai ter pela frente um adversário muito forte. Porém, a mística, né, a história do São Paulo em Libertadores, às vezes acaba fazendo com que o grupo de jogadores supere ainda mais as dificuldades, tendo essa energia e encontre uma força mental maior do que está colocada em prática até agora no Campeonato Brasileiro e acaba surpreendendo o adversário. Mas Libertadores você tem que saber jogar. Primeira fase é grupos, portanto você tem que se classificar. Para se classificar você não pode perder.
mesmo que o adversário seja tão forte como é o Libertad. Muito bem, o João Carlos está postando aí no Tricolor, 2-1 hoje, um abraço aí para todo mundo, hashtag Gabi perdoa o Cid. Valeu, João, um abraço aí para você. A hashtag tá ali para Gabi ver, em algum momento ela vai assistir esse programa e ela vai ver, e ela vai ficar sensibilizada. Ela tá assistindo agora. A gente... Olha lá, ó, pronto, agora não tem como eu não ver. Gabi, olha lá, ó, produção Gabi, rápida, aqui, ó. Perdoa hashtag o Gabi Cid. perdoa o Cid. Gabi, vamos na torcida aí. Perdoa o Cid. Gabi, perdoa ela o não Cid. vai, ela não vai desfazer de um pedido de Oscar Roberto Godoy, viu, Cid Júnior? Não é possível. Ô, Fabiano, você imagina só, eu apostei só o bigode. Imagina se eu tivesse apostado vir de tangue igual o Neto. Pelo amor de Deus, não, aí você não ia vir, não. Aí nós não iríamos permitir. Aí você não ia entrar. Nós não permitiríamos. Se preocupe, você tá maluco. Fala do São Paulo aí, Cid Júnior. Eu penso que o São Paulo vai ter uma dificuldade muito grande nessa partida. O Libertad é um time tradicional, né? Um time que está acostumado também a disputar Libertadores, assim como o São Paulo, tricampeão. Um empate hoje não seria um mau resultado pela dificuldade que vai encontrar lá. E a gente vem contestando tanto o Zubeldia, né? Mas você percebe, o Zubeldia continua no cargo, já caiu o Mano Menezes, caiu o Ramon Dias, caiu um monte de gente aí no futebol e ele continua por lá. Então deve ter o seu valor. E enquanto estava passando a matéria, eu estava pensando aqui. O Lucas não está disponível no elenco do São Paulo, assim como o Neymar também não está no Santos. Mas por quê que a contestação em cima do Neymar é muito maior? Primeiro que o Neymar é mais midiático, isso é indiscutível. Mas o Lucas você não vê nada extra-campo e o Neymar você vê. Só queria fazer essa relação, por isso que o Lucas, quando está fora, não é tão cobrado quanto o Neymar. Perfeito, ainda hoje outros brasileiros entram em campo pela Libertadores. O Botafogo encara o Estudiantes da Argentina, na Argentina, e o Fortaleza joga contra o Bucaramanga, na Colômbia. 1h34, vou trazer mais um recado bacana para você que está acompanhando a gente aqui, presta sua atenção. Olha só, você sabia que o ronco pode destruir noites de sono, relacionamentos e até a sua saúde, né? Quem ronca demais, o outro não aguenta, não consegue dormir. Você ou seu parceiro sofrem com noites mal dormidas? Chega de vergonha, irritação e cansaço. Presta atenção nesse recado. Fala, GG. É isso, meu amigo. Ó, pra todo mundo que tá aqui acompanhando o Brasil, gente, agora você ronca. Você conhece alguém que ronca? Então hoje eu tenho a solução aqui pra você. Mas antes é importante a gente entender o que é o ruído do ronco. É a obstrução ou então a dificuldade de passagem de ar nas vias aéreas respiratórias. E é aí que entra o Roncolive, o único spray nasal no Brasil que chegou para acabar com o barulho do ronco. Qual que é o grande diferencial? A sua válvula é importada da Alemanha, que leva o produto para o ponto certo, liberando a passagem do ar e aí melhorando, diminuindo o barulho do ronco. O que eu tô falando aqui tem teste de eficácia comprovado, funciona. Na primeira semana você já vai perceber o ronco diminuindo. Então quem tá nos acompanhando, vai ligando 0800 887 0890, tá aqui o telefone. Ó, os 100 primeiros que ligarem agora, comprou 3, ganha mais 3, comprou 6, ganhou mais 6, é em dobro. Liga, aproveita, você vai aplicar 5, 6 vezes em cada narina, toda vez que for dormir, 15 minutinhos antes e já vai dar resultado. Liga aqui, ó, tá aqui o telefone, 0800 887 0890, é Roncolive. Aproveite a oportunidade e essa oferta especial. Comprou 3, leva 6. Comprou 6, leva 12. Ligue agora, 0800 887 0890 e diga adeus ao ronco e tenha noites de sono profundas com Roncolive. Repetindo, 0800 887 0890. Não perca, 0800 887 0890. Liga, fala que assistiu os Donos da Bola, pede mais informações, conversa com o consultor, com certeza você vai ter noites muito mais agradáveis, né? E o seu parceiro, a sua parceira também. Gente, nós vamos para o intervalo. Olha esse El Bigodão. Esse é, ó como é que o Cid tá querendo fazer, viu, Godoy? A ideia dele é essa, ó. Você entendeu? Não vamos. Ele não falou pra Gabi ainda não, mas a ideia é essa aqui, ó. Será? Vai ficar parecendo que engoliu um morcego. Só ficou o rabo pra fora.
quando jogava. Voltamos com os donos da bola. Vai começar a disputa pelo caneco da A4 do Paulista. O Paulista de Jundiaí mede forças contra a União Barbarense. O primeiro bate é no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí. O mandante venceu na semifinal o Nacional. Já a União Barbarense deixou para trás o Araçatuba. A gente vê imagens aí das duas partidas, Godoy. Foi merecedor, né? Bom, quem consegue o acesso porque merece, fez por merecer. Agora é só disputar quem vai conseguir colocar, né, uma estrela dourada amarela no seu estádio, né, como campeão da Série A4. Eu acho, né, que pela campanha aí, pelo privilégio de poder decidir em casa, o Barbarense. E aí, Cid Júnior, como é que vai ser essa disputa final aí da A4, na sua opinião? Ô Fabiano, depois dessa virada da União Barbarense, né, da forma que foi, poxa, histórica, 4-0, União Barbarense ganha muita força. Só que do outro lado também teve o Paulista de Jundiaí, que conseguiu uma vitória por 3-0 também, quebrando os paradigmas, diríamos assim. Eu vou torcer pelo Paulista, mas acho que vai dar União Barbarense. Muito bem, você falou o quê? Eu falei Barbarense, mas acho que eu vou mudar para Paulista. Então vai dar Paulista de Jundiaí, eu vou contra vocês também dois. Também vou mudar para Paulista desse jeito aí. Oitavas de final do NBB. Ontem à noite o Bauru Basquete foi superado pelo Paulistano na casa do adversário. O time empatou o primeiro quarto em 27-27, mas perdeu os outros 3. Final 93 contra 77. Esse foi o primeiro duelo da melhor de 5. Sexta rola a segunda partida lá no Panela de Pressão, né? Lembrando que o Bauru Basquete pode jogar até 3 jogos em casa, né? Os outros 2 serão na casa ali do Paulistano, né? Já teremos 4 partidas, né? Ou não, né? Dependendo se o Paulistano levar as 3 primeiras, ainda encerramos em 3. E aí, Godoy, qual a expectativa, né? O que o Bauru Basquete tem que fazer para reverter essa situação? Perdeu um placar elástico ali, né? O Bauru Basquete precisa fazer tudo o que ele não fez ontem, cara. Pô, vai jogar mal assim em outro planeta. Não pode jogar tão mal, marcação falha como marcou. Os jogadores pareciam, principalmente os maiores, com a coordenação motora muito lenta. Tem que jogar melhor, senão dança. Perde a segunda em casa, e aí a terceira vai ser em casa também, no caso do Bauru. A segunda e a terceira é em casa, a quarta sai e se tiver necessidade da quinta em casa. Mas se jogar como jogou ontem, Paulistano elimina o Bauru. Péssima apresentação. A única coisa que o Bauru ganhou ontem foi a saída de bola ali. No início do jogo. Foi a única coisa que ganhou, o resto perdeu tudo, cara. Uma noite para esquecer ou usar como motivação para não repetir, corrigir tudo aquilo que deixou de fazer no segundo jogo, porque o de primeiro foi lamentável. Cid Júnior, não deu para o nosso Dragão. Paulo Jaú vai ter bastante trabalho, porque já sexta-feira já tem esse segundo jogo em casa e aí tem que ganhar de qualquer jeito. E tem que reagir, né? De repente, assim, a derrota veio no momento que poderia acontecer. Perder nunca é bom, mas poderia acontecer justamente porque era o primeiro jogo. Agora, o Bauru Basquete tem que fazer valer a pena e a presença do seu torcedor e o fator casa. Se fizer o simples, fazer o fator casa valer, já se classifica. Então a gente está nessa expectativa. Tomara que isso aconteça. Muito bem, boa sorte ao Bauru Basquete. Sexta-feira a gente fala mais, né, no pré-jogo. Vamos encerrando os donos da bola aqui. Obrigado pelo carinho da tua audiência. Um abraço pro Godoy e pro Cid Júnior. Hashtag Gabi. Perdoa o Cid, Gabi. Por favor, o homem tá triste. Tá cabisbaixo. Faz a declaração de amor aí, Cid Júnior. Manda um beijo pra Gabi. É isso. Ô, meu amor, com barba ou sem barba, cansado ou descansado, feliz ou triste, eu continuo te amando. Que ela pense o mesmo e continue também, viu, Cid Júnior? Um abraço.